Nós vemos o mundo como está aí hoje, as coisas acontecendo, festas em alguns lugares. Vemos aí Pirapanema tendo festa, enquanto a gente acorda com uma surpresa, o prefeito de Muriaé, 10 horas da manhã, perdeu a vida. E a gente vê que nesse mundo não tem dinheiro, não tem posição, não tem sabedoria, porque Deus vai julgar cada um de nós não por aquilo que a gente tem, mas como que a gente está usando aquilo que a gente tem. Essa semana está conversando com o Exame. Não adianta nada você ter muita sabedoria, muita luz, porque você não vai ser julgado pela luz que você tem, a quantidade de luz, mas como você está usando ela. Até fiz uma ilustração de uma pessoa que pode ser dono de uma usina, que ele tem a capacidade de iluminar Muriaé, Belisário, que ele tenha muita luz. Mas se ele não tiver tirado do coração dele o egoísmo, para compartilhar a luz com as pessoas e ligar a usina, vai ser só mais uma usina. Às vezes a pessoa mora lá no sopé da serra e tem uma lamparina. A luz dela é pouca. A gente sabe como Deus vai julgar, é com equidade. Ela tem pouquinha luz, mas aquela luz dela serve para ela e serve para o próximo, apesar da pouca luz que ela tem. E nós, como adventistas, nós possuímos muita sabedoria, mas é como a igreja de Laodiceia fala, né? A gente tem muita riqueza, sabe eu sou, mas a gente não sabe que nós somos miserável, pobre, cego e nu. Quando a gente vai lá para Hebreus capítulo 9, versículo 27, fala que está ordenado viver uma só vez, o ser humano morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. A nossa vida é uma só. Em João capítulo 6, versículo 40, 44, 54, fala assim, Jesus falando, eu ressuscitarei o quê? No último, aqueles que me aceitaram o meu nome, eu ressuscitarei no último o quê? Dia. Olha só como que rebate algumas teorias e algumas falsas doutrinas que tem por aí. Jesus vai ressuscitar as pessoas em qual? No último dia. E vai haver a ressurreição. E o mundo prega outras doutrinas contradizendo a Bíblia. E nós, como adventistas, como povo adventista, nós temos que, nesses últimos dias, apelar para a pregação bíblica, que ela seja cristocêntrica, mas dentro da Bíblia, da Palavra de Deus. Está havendo uma grande sacudidura no meio do povo, no próprio povo de Deus. Aqui, graças a Deus, é um pedacinho de céu, mas você vai ver nas universidades adventistas, cantores famosos, as coisas que estão acontecendo no meio do povo que não deveria, no nosso meio, às vezes com a gente mesmo. Como que está acontecendo no meio do povo adventista. E essa sacudidura está chegando para fazer a separação entre o povo, aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Por isso que fala lá em Malaquias, novamente nós vamos ver a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. No momento de maior escuridão, nós estávamos vindo para cá, eu e o Wesley, nós olhamos o céu. Você já viu como o céu está lindo? Dá para ver as estrelas e tal, na escuridão. Assim vai ser. Nós estamos passando por momentos difíceis nesse mundo. Nós estamos aí, né, nos limites finais. E aí eu me pergunto, será que eu estou acordado para esse ponto da história deste mundo, os acontecimentos? Será que eu, como adventista do sétimo dia, realmente estou falando para mim assim, olhando para o interior, no meu interior, será que eu estou acordado para o que está acontecendo à nossa volta? Hoje eu estava até lendo uma matéria de um rapaz que falou, perguntando sobre o decreto dominical, ele, numa dessas páginas do Facebook, ele falou assim, pesquisa lá no Google, lá é Sunday, como chama? Associate. Sunday Associate, quer dizer, eu não sei falar muito bem inglês, né? Mas domingo, associação pelo domingo. A gente vê os movimentos acontecendo ao redor do mundo devagarzinho, as coisas estão acontecendo ao nosso redor e às vezes a gente não está observando o que está acontecendo. Por isso que hoje, né, o antepenúltimo tema vai abordar um tema que às vezes é polêmico. Outro dia eu estava vendo um padre falando, e às vezes
e pensando que nós adventistas devemos muito. O padre estava reclamando, um padre que é muito famoso na internet, ele chamou nós, tipo assim, nós somos meio que hipócritas. O padre da Igreja Católica falando. Porque ele estava reclamando que nós chamamos eles de irmãos e nós estamos com um punhal nas costas, apunhalando. Tipo assim, vocês chamam nós de irmãos, acusando os adventistas sétimos de chamar eles de irmãos, mas a nossa concepção, na nossa mente, nós sabemos o que nós pensamos. Ele está interpretando do jeito dele. Mas eu estou falando assim, nós, às vezes, somos pacíficos demais, evitamos demais abordar determinado tipo de assunto para não ofender, não ofende um, não ofende o outro. E aí eu fico parando para analisar, eu estava estudando sobre esse tema. Quanto que nós vamos falar de determinados temas da Igreja Adventista? Nós vamos esperar tudo acontecer, o mundo acabar, as coisas serem destruídas, para nós avisarmos e anunciarmos essa mensagem? É isso que nós queremos para nós? Porque às vezes a gente vai abordar um tema da Bíblia e a pessoa fala assim, não fala isso que vai ofender um, ofender o outro. Não é esse o propósito meu, mas eu tenho que abordar esse tema. Isso está escrito na palavra de Deus, eu tenho que anunciar. Eu sei que vocês aqui estão cansados de saber dessas mensagens, que vocês são adventistas, mas o mundo lá fora também precisa escutar essa mensagem direta, sendo uma testemunha direta para o povo. Algumas pessoas, eu não vou converter todo mundo, eu tenho que colocar uma coisa na minha cabeça. E nós, às vezes, colocando na nossa cabeça que nós somos obrigados a converter todo mundo, nós não vamos converter todo mundo. Agora, pelo menos, o nosso propósito deveria ser anunciar essa mensagem para o povo acordar, porque tem alguns que vão acordar. Agora, a maioria não. Noé pregava no tempo dele e, infelizmente, só salvou a família dele. Mas ele não deixou de falar da verdade que ia acontecer. A verdade presente para Noé, e é chamada verdade presente. O que é uma verdade presente? É verdade para aquele tempo. No tempo de Noé, a verdade presente é que ia haver um dilúvio. Noé falou assim, vai haver um dilúvio, vai acabar com todo mundo. Em outras épocas, houve outras verdades presentes que deveriam ser dadas a mensagem direta para o povo. E hoje, nos nossos dias, nós temos uma verdade presente. Uma verdade que deve ser dada diretamente, uma testemunha fiel e verdadeira que deve ser dada diretamente ao povo. Amém. Porque quando nós abrimos Apocalipse capítulo 14, e a mensagem que nós vamos ler e estudar nessa noite, nós vamos ver aqui que João escreveu uma mensagem, as 3 mensagens angélicas, que é para o povo adventista. Os primeiros adventistas já falavam sobre essa mensagem, é uma mensagem direta, uma mensagem que deve ser dada. O mundo tem que ser acordado sobre isso. A gente não pode evitar determinados temas. Pregar de Jesus, que Jesus é amor, tudo bem, nós devemos pregar. Mas nós devemos pregar também que Ele é Senhor e que Ele vai vir como Senhor, Ele vai julgar o mundo. Dessa vez Ele vai vir como Senhor, Ele não vai vir como Salvador mais. E há uma diferença muito grande, a gente fica pegando, Jesus como Salvador é muito bom, Ele salva, é lógico, mas Ele vai vir como Senhor agora julgar. Ele vai buscar aqueles que têm caráter. Ele vai buscar cada um e vai julgar segundo o quê? As suas obras. Nós somos salvos pela graça, mas julgados o quê? Pelas nossas obras. O julgamento que está acontecendo no céu é pelas nossas obras. Apocalipse capítulo 14, versículo 6 fala assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Primeira mensagem do primeiro anjo. A segunda é: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então essa Babilônia vai haver um momento que ela vai cair. Essas doutrinas de Babilônia não vão muito longe, porque ela vai ter que prestar conta diante de Deus. E a principal mensagem aqui entra: o que é que Deus vai realizar com aqueles que não decidirem pelo lado dele? Aqui é considerado como um ato estranho de Deus. Aqui fala assim: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a sua mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus,
preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do Cordeiro. Isso aqui é uma advertência séria. Aqui Deus está falando aqui que quem adorar a besta aqui vai sofrer as consequências. Aí eu falo assim, mas isso aí não está comigo, isso aí eu estou na igreja adventista e aí eu estou vacinado contra a besta, né? Eu poderia falar em outras palavras, né? Eu estou dentro da igreja adventista, estou vacinado contra a besta. E aí eu ouvi para mim mesmo e falo assim, Alex, se você pensar desse jeito, deixa de ser besta. Vai procurar a palavra de Deus, vai estudar e se prevenir pelo que está acontecendo agora no nosso futuro. Porque se nós não tivermos apegado à palavra de Deus como deve ser, buscando o Espírito de Deus, em verdadeira comunhão com Deus, mesmo nós, os que estivermos dentro da igreja, vamos sair daqui. O grande conflito fala que ao aproximar o tempo de angústia, uma grande classe que tem professado fé na mensagem vai sair da igreja. Não sei quantos aqui já leram o Grande Conflito, vai ser o livro do ano que vem, vai ser espalhado aí como folhas de outono. Mas aí está falando sobre nós adventistas. Uma grande classe que tem professado fé na mensagem do terceiro ano vai sair da igreja. E que Deus tenha misericórdia de mim, para que eu não seja um que saia da igreja e traia os irmãos. Porque além de sair da igreja, alguns vão trair os verdadeiros irmãos que estão lutando por um propósito. Não, você não pode falar isso, não, você não pode fazer aquilo. Como que eu não posso se eu tenho comunhão com Deus e a mensagem direta e verdadeira? E a mensagem para nós, para os nossos dias. E nesse dia, a gente tira esse tema para nós estudarmos. E aí eu vou começar a falar direto aqui, que nós estamos aqui no meio de adventistas. Se tivesse uma pessoa que era da igreja católica, eu evitaria o máximo. Mas teria o cuidado devido para me falar, mas como nós estamos no meio dos adventistas, eu vou falar para vocês a respeito da besta ou monstro de Apocalipse capítulo 13. Aqui está falando de forma direta a respeito da besta que emerge do mar, o monstro que emerge do mar e a besta que emerge da terra. E aí eu vou dar nome, porque nós todos já sabemos. Quando se fala da besta que surge do mar, nós já sabemos que é o sistema, que é o poder do catolicismo. Ou seja, falando aqui, esse poder está explícito, identificado. E eu vou falar com vocês, quando eu falo a respeito da igreja católica, apostólica, romana, desse sistema, que é a besta que emerge do mar, e aí vocês vão falar, mas isso está escrito na Bíblia? Eu vou falar com vocês, você já pensou se tivesse escrito isso na Bíblia? Em vez de a besta que surgiu do mar, tivesse escrito assim, igreja católica, apostólica, romana, o poder romano? Você acha que você teria a Bíblia na sua mão? Não. Vocês acham? Se tivesse em João escrito direto a respeito do sistema do cristianismo corrompido, que é o catolicismo romano, a Bíblia teria chegado até na sua mão? Jamais. Eles tentaram destruir a Bíblia de todo jeito. Só não destruído pela misericórdia de Deus. E quando fala aqui, às vezes a gente pensa muito na igreja católica, apostólica, romana, mas a gente vai ver que do outro lado, um poder que dá autoridade, que assina e avaliza o que a igreja católica, apostólica, romana fez. A besta que emerge da terra, que a gente sabe que é os Estados Unidos da América. Eu vou dar nome, aí você imagina só se a Bíblia tivesse escrito assim, a besta que emerge da terra, Estados Unidos da América. A Bíblia não está na nossa mão. E aí eu falo para você, mas como é que você pode falar isso? Como que você pode falar que a besta que emerge do mar é o catolicismo e que a besta que emerge da terra é os Estados Unidos da América? Como que eu posso falar? Porque qualquer um poderia tirar qualquer coisa da cabeça. Poderia falar assim que a besta é a universal do reino de Deus, ou mesmo a igreja adventista. Tem uns que usam, por exemplo, o nome da Ellen White para fazer o 666. Vocês já viram isso? Já viram? Alguém aqui já viu? Eles pegam o nome da Ellen White, botam lá, fazem uma mandinga lá e faz virar 666. Cortam um pauzinho ali
Eles dividem o W de Ellen White em 2, né? Para ficar 2V, né? Em logaritmo romano. 1V é 5, mais 5, 10. Eles fazem uma manobra lá e colocam a Ellen White como se fosse a besta. Será que isso é a realidade? A mesma Bíblia que nós temos, a maioria das pessoas tem aí. Por que eu estou falando isso? Que a besta que emerge do mal é o catolicismo. Por causa das características. É isso que a gente tem que estudar. Características que foram colocadas na palavra de Deus. E aí eu vou começar a analisar com vocês aqui e começar a falar e perguntar para vocês. Vamos fazer uma pergunta. Será que isso é característica da igreja adventista? Será que isso é característica de outra igreja? E aí a gente vai chegar aonde deve ser chegado, que é o catolicismo romano. E aqui, quando eu começar a estudar com vocês aqui, a partir do Apocalipse 13, versículo 1, vocês vão ver. E eu vou ler o primeiro versículo aqui, para nós aprofundarmos esse assunto, para vocês verem por que o Apocalipse capítulo 13 se refere ao catolicismo romano e por que eu estou falando isso. Não de forma irresponsável. A gente não deve falar nada de forma irresponsável. A gente deve tirar fontes, coisas que realmente aconteceram. Eu não posso aqui pegar e inventar uma história. Inventar a história de Chapeuzinho Vermelho, eu não posso fazer isso. Agora, eu tenho fontes concretas na história, livros de história que comprovam o que aconteceu. E por que eu falo isso? Por causa dessas fontes. Aqui em Apocalipse 13, versículo 1, fala assim, ó. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Quando nós estudamos no domingo passado, lá em Apocalipse capítulo 17, acho que se não me engano, versículo 15, fala o que significa mar. Mar significa o quê? Povos, multidões. O mar significa povos, multidões. Então, esse monstro, ele sai de um lugar onde tem multidões ou povos. Então, a gente vai começar a montar esse quebra-cabeça. Como que surgiu o catolicismo romano? O que aconteceu na história do catolicismo romano? Para ver se realmente se encaixa no que o Apocalipse 13 está falando aqui. Quando fala aqui que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e eu vou ler o resto de um versículo aqui, vocês estão lembrados do que eu falei com vocês a respeito de 7 povos que João tinha como inimigo do povo de Deus, que foram ter costume daqueles povos, e aí o que eles trouxeram? Eles trouxeram o paganismo para o cristianismo e fizeram um sincretismo religioso. Então eles fizeram uma mistura. Quando fala que essa besta aqui, ela estava que tinha 10 chifres e 7 cabeças, é porque ela pegou coisas do paganismo e misturou com o cristianismo. Quando fala 7 cabeças, se refere aos 7 inimigos do povo de Deus, aqueles costumes que a igreja trouxe para o cristianismo. O catolicismo trouxe do paganismo para o cristianismo alguns costumes que não tinham no cristianismo. Quando o cristianismo saiu das mãos de Cristo, ele saiu puro, branco. A gente estudou aqui cavalo branco. O cristianismo era puro. Só que depois começou a ser introduzidas doutrinas pagãs. Essas doutrinas pagãs vieram de onde? Vieram do Egito, vieram da Síria, vieram da Babilônia, vieram da Grécia e vieram de Roma. E foram introduzidas dentro da igreja. Por isso que aqui foi colocado aqui que ela tinha 7 cabeças. Ou seja, a igreja com essas doutrinas pagãs, o cristianismo com doutrinas pagãs. E quando você vê aqui uma besta que tinha 10 chifres, esses 10 chifres representam a região onde estava aquela besta. Da onde surgiu essa besta? Da Europa. Vocês lembram lá em Daniel os 10 dedos da estátua? Aqueles 10 povos bárbaros? Então essa besta ia surgir da Europa. A Europa que era habitada naquele tempo. Então quer dizer, ela surgiu de um lugar habitado, que era a Europa. Agora, ao contrário da segunda besta, que é a besta que surgiu da terra,
Por que fala a besta que surgiu da terra? Porque a América não tinha sido descoberta ainda. Os Estados Unidos foi descoberto no ano de 1500, como o Brasil, aqui na América, que não era conhecido pelo mundo afora. Agora a Europa já era, e era uma região habitada. E da onde surgiu a primeira besta, a besta que surge do mar. E aqui no versículo 2 fala assim, ó, a besta que vi era semelhante ao leopardo. Quando você vê aqui, você vê, por exemplo, lá em Daniel capítulo 7, o que acontece? Daniel capítulo 7 você pode estudar, porque lá em Daniel capítulo 7 fala assim, a besta que vi era semelhante ao leopardo, e o leopardo representava o quê? Leopardo representava o que no capítulo 7 de Daniel? O leão representava quem? Babilônia. E o leopardo? O leopardo representava quem? O reino da Grécia. E aqui fala assim, a besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés o quê? De urso. O urso representava quem? Os medos e persas. Então essas doutrinas foram introduzidas no meio do cristianismo e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Aí aqui nesse versículo aqui eu quero contar para vocês um pormenor. Aqui, ó, você presta atenção no que está falando aqui no versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. O que significa isso? O catolicismo ele surgiu. E quando a gente vê por volta do ano 65 ou 35 anos depois da morte de Cristo, o que acontece com o apóstolo Pedro e o apóstolo São Paulo? Eles são o quê? Mortos. Eles são mortos lá onde? Em Roma. Eles foram mortos em Roma, como cristãos. Mas, no ano em que o Constantino assumiu o cristianismo, ele quis construir uma catedral aonde Pedro tinha morrido. E aí ele construiu uma igreja lá em Roma, aonde tradicionalmente eles falaram que Pedro tinha sucumbido. Ali naquela região, depois do ano de 1506, um papa quis construir uma catedral, uma basílica maior. E essa basílica é conhecida até hoje. Vocês sabem qual que é o nome dessa basílica? Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. É uma região tradicionalmente que eles falam que foi lá que Pedro morreu. Então eles construíram lá uma basílica, que é a Basílica de São Pedro, no ano de 1500. Só que quando chegou na época de Napoleão Bonaparte, o que aconteceu com o poder romano? A gente estudou que foi 1260 anos, do ano 538, quando Justiniano passou o poder para o Papa, a Igreja Católica assume o poder como supremacia papal, e no ano de 1798, o Papa é tirado do poder e sofre o quê? Isso aqui que está escrito aqui, ó. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Nessa época, vocês podem pesquisar, hein? Napoleão Bonaparte, o general Berthier, tirou o Papa do poder. Alguns falaram que tinha acabado a Igreja Católica Apostólica Romana. Passou-se um tempo. A Itália não era a Itália que nós vimos hoje. A Itália não era unificada. E o que acontece, gente? A Igreja Católica tinha sofrido o quê? Um golpe, o quê? Um golpe de morte. Em 1798. Tiraram o Papa do poder e falaram assim, ó, acabou a Igreja Católica, General Berthier. Só vocês pesquisarem nos livros de história que isso aconteceu. Agora só que acontece uma reviravolta, porque quando você vai no ano de 1929, acontece um tratado que é chamado Tratado de Latrão. Muitos aqui já ouviram falar do Tratado de Latrão, né? Sabem o que é, né? Tratado de Latrão, Mussolini fez um tratado com a Igreja Católica, com o Papa, para devolver aquela parte do Vaticano para a Igreja Católica no ano de 1929. E a partir do ano de 1929, isso aí aconteceu até umas polêmicas, porque o Papa teve que assumir a sua posição a favor de Adolf Hitler. Tanto é que ele pediu perdão agora há pouco tempo, porque ele tinha ofendido os judeus.
porque ele teve que se unir a Adolf Hitler para poder ter alguns benefícios para a Igreja Católica. E Mussolini, que era ligado a Adolf Hitler, então devolve ali, através do Tratado de Latrão, o Vaticano para a Igreja Católica. E a partir do ano de 1929 para cá, nós vimos o que? Uma ascensão do quê? Do catolicismo novamente. Algumas pessoas falaram assim, a Igreja Católica estava acabada, mas a partir do ano de 1929 para cá, a Igreja Católica começou a aparecer de novo para o mundo. E em 2015 agora nós vemos o quê? O próprio Papa Francisco fazendo a primeira visita de um Papa na América do Norte. Alguns adventistas falam assim, mas o que isso tem a ver? A primeira vez para uma nação protestante que não queria saber de Papa, não queria saber de catolicismo. Os protestantes da América do Norte tinham uma inimizade feroz contra a Igreja Católica. E eu quero explicar o porquê. Os Estados Unidos tinham uma inimizade. No grande conflito, você vê lá explicitamente a Ellen White falando que os protestantes de hoje parecem que estão dormindo. Nós, como protestantes, nós estamos dormindo. A Ellen White fala que os filhos dos protestantes eram ensinados a ver a Igreja Católica como ela é realmente. E ela fala, a Igreja Católica não mudou em nada, nem um ponto. Vocês veem a Igreja Católica mudada em algum ponto? Nenhum. Ela não mudou em nada. Se ela tivesse que mudar, ela teria que mudar as doutrinas, os dogmas dela. A única coisa que ela não está fazendo ainda é porque ela não tem o devido poder. Porque se ela voltar ao poder, ela vai fazer a mesma coisa que ela fazia na Idade Média, mandar matar. E vai voltar ao poder. Vai voltar ao poder. Esse que é o espírito do catolicismo romano. O sistema católico romano é isso. As pessoas falam, mas aquela voz boazinha do Papa Francisco, aquilo lá é como se fala, é lobo em pé de cordeiro. Porque na realidade o caráter do catolicismo, eu não estou falando como indivíduo católico, eu quero que vocês entendam isso, mas como sistema católico, eles não mudaram em nada. E há uma grande mudança sim dos protestantes ao receberem o Papa Francisco nos Estados Unidos, coisa que nunca tinha acontecido. As pessoas viram em 2015, o Papa Francisco vai lá no Congresso, no Senado, e faz lá uso da palavra para todos aqueles deputados, e nós olhamos isso há 7 anos como se fosse comum, como se fosse normal. Ele sai lá do Vaticano, nunca houve um convite para um Papa ir nos Estados Unidos. O porquê que eu quero falar isso para vocês? Porque os Estados Unidos tinham uma inimizade com o protestante contra a Igreja Católica. Como que vocês acham que foi estabelecido os Estados Unidos? Os Estados Unidos não foi estabelecido como o Brasil. O Brasil é um país que aceita tudo. Nós fomos colonizados como colônia de povoamento. Eles saíram lá da Europa, os portugueses, falaram, vão sugar toda a riqueza do Brasil e vão levar para a Europa. E nós brasileiros não estamos nem aí. Nós brasileiros fomos criados num sistema, os americanos não. Como que os Estados Unidos surgiu das 3 colônias? Porque eles fugiram da Europa. Eram cristãos que fugiram da Europa para vir para os Estados Unidos. Eles não vieram cá para sugar a riqueza dos Estados Unidos e levar para a Europa. Eles vieram da Europa a morar nos Estados Unidos e chamaram os Estados Unidos como terra da liberdade. Por que eles saíram da Europa? Por quê? Aí nós vamos perguntar por que foi formado os Estados Unidos e por que os americanos se tornaram essa grande nação. Por quê? Eles saíram da Europa perseguidos pelo poder papal. O catolicismo estava perseguindo eles na Europa. Falaram assim, não vou morar aqui na Europa, se eu morar aqui eu vou morrer. Eles pegaram um navio da Europa e vieram para os Estados Unidos e não queriam nunca mais voltar para a Europa. Esse amigo que caísse lá eles iam ser mortos, os cristãos. Então quando eles vieram para os Estados Unidos, eles vieram para fazer colônias de povoamento, ou seja, eles vieram para morar nos Estados Unidos. Eles não vieram para sugar a riqueza dos Estados Unidos. E quando eles chegaram nos Estados Unidos, eles começaram a morar e começaram a se respeitar uns aos outros, que eram só cristãos. Até que eles chegaram e fizeram a Carta Magna da Constituição lá dos Estados Unidos,
E onde que eles falaram o quê? Que é o país o quê? Da liberdade religiosa. É uma nação protestante, tipicamente protestante os Estados Unidos. Porque eles foram criados nessa ideologia, nessa filosofia cristã. Lá, os cristãos eram bem recebidos de todas as religiões. Aqui é a terra da liberdade. Vocês podem vir aqui para os Estados Unidos morar, vocês vão ter toda a liberdade. Lá na Europa, não. Vocês não vão para a Europa. Se vocês for para a Europa, vocês vão ser mortos. Que lá na Europa, o catolicismo, se você lesse uma Bíblia, sabe o que ia acontecer com você? Ó, faca no pescoço, você era morto. Nos Estados Unidos, não. Estados Unidos é conhecido como terra da liberdade, porque eles vieram para os Estados Unidos e tiveram liberdade. Aqui nos Estados Unidos, eles começaram a estudar a Bíblia, ter a liberdade de estudar a Bíblia. Conhecido como terra da liberdade. Os primeiros pais da nação dos Estados Unidos não gostavam nem de ouvir falar de Europa. Eles tinham uma preservação entre eles. Eles tinham inimizade com o catolicismo que vocês nem imaginam. Não estou falando aqui para ser inimigo de guerra, mas só que a gente tem que raciocinar. Há alguns países como a Irlanda, que há guerra até hoje entre catolicismo e protestante por causa disso. E os Estados Unidos tiraram como terra da liberdade, montaram a Constituição em cima da liberdade. Nós somos uma nação protestante. E aí eu